Bom dia, queridos adolescentes. Todos estão bem? Como vocês estão? Como vocês têm passado? Espero que bem, caminhando com a força que Deus supre, com a graça de Deus. E espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, seus pais, avós, toda a família. E vamos prosseguindo com a graça de Deus. Deus tem nos abençoado, temos muitos motivos de gratidão ao Senhor. E um dos motivos são as nossas aulas e a nossa sermos abençoados com a palavra de Deus, domingo após domingo, e que Deus nos dê de sua graça, nos abençoe, e que esta aula possa ser para a glória do Senhor, possa edificar a cada um de nós, pois carecemos diariamente da palavra de Deus. Assim que Deus nos abençoe em mais uma aula de nossa revista Uma Boa Vida. Hoje será a lição de número 5. Eu irei projetar para nós os slides. Vou organizar aqui. Ok. Lição número 5. Autonomia e felicidade pessoal. Uma vida sem restrições. Este é o tema da nossa lição de hoje. Autonomia e felicidade pessoal. O subtítulo: Uma vida sem restrições. Que Deus nos abençoe nesta aula. Vamos meditar na palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versos 1 a 4. Eu seleciono, usarei aqui a marca-texto. Então, Filipenses capítulo 2, versos 1 a 4, assim diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, em Sua presença nos encontramos para louvá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo, Senhor. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o nosso Senhor, e nós queremos, Pai, por meio desta aula, sermos aproximados de Ti, aprender mais de Sua palavra e nos sujeitarmos mais ao Senhor. Abençoe, Senhor, todos nós, abençoe os adolescentes, Teus servos, Teus filhos. Guarde-os, ó Pai, livra-os do mal, do maligno. Abençoe-os, ó Pai, com Sua maravilhosa graça, com a santificação que vem do Senhor, Pai. Abençoe a todos nós. Ó Deus, livra-nos do mal, Pai. Dai-nos uma aula abençoada em Sua presença. Que o Senhor seja glorificado em tudo. Que o Espírito Santo do Senhor nos abençoe, Pai, para a honra e glória do nome excelso do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. O tema da nossa lição de hoje é autonomia
e felicidade pessoal, uma vida sem restrições. Na introdução, o autor da revista diz assim: cada vez mais vemos pessoas em uma busca frenética por autonomia pessoal e felicidade, vistas como a essência de uma boa vida. Mas será mesmo que a boa vida está na busca obsessiva e individualizada de uma lista de realizações pessoais? Então o autor ele traz é, um, um panorama de como está nosso mundo hoje, de como as pessoas têm vivido e dos anseios que as pessoas têm. Um dos anseios é a autonomia, autonomia, ou seja, ser independente, ser autossuficiente, ser autossustentável, ou seja, não querer depender de outras pessoas e, e querer ter sua liberdade, né? É, como o mundo assim diz, né? Sua liberdade. Um dos anseios é então a autonomia. Aqui nós não estamos dizendo sobre um certo grau de autonomia e um certo grau de maturidade, mas sim num desejo de individualização, de independência. Isso é muito perigoso. Isso, na verdade, não é algo que nós somos instruídos a buscar. É felicidade. Felicidade pessoal. Vejam só. Sim, isso é verdade. As pessoas buscam por felicidade. Todas as pessoas ao redor do mundo buscam por felicidade. Mas a questão que o autor aqui está tratando é a felicidade a qualquer custo. É a felicidade que não vê restrições, não vê barreiras, limites. É uma felicidade que deve ser buscada a qualquer custo. E isso também nós não encontramos na palavra de Deus. Nós sabemos onde está a felicidade, nós sabemos que está em conhecer a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o mundo que está cego para as coisas espirituais, as pessoas estão em busca de felicidade e muitas vezes é, é, buscam assim então uma felicidade temporária, uma felicidade nas coisas, nas circunstâncias, num, num, num emprego, numa condição de vida, e colocam essa felicidade, entre aspas, como seu objetivo máximo da vida e passam a perseguir esse objetivo, mesmo que for preciso é, ferir pessoas, mesmo que for preciso ir contra princípios e valores, mesmo que for algo antiético e imoral. As pessoas têm essa capacidade pelo coração pecaminoso de, de assim agir em busca de uma, de uma falsa felicidade. Então, assim, o autor introduz. As pessoas estão nessa busca de autonomia pessoal e felicidade, imaginando que a boa vida reside nisso, consiste nisso. E o autor faz a pergunta: mas será mesmo que a boa vida está na busca obsessiva e individualizada de uma lista de realizações pessoais? Isso nós, com a graça de Deus, procuraremos responder. Vamos ler mais uma passagem bíblica? Está em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto,
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui o apóstolo Paulo, já próximo ao final de sua vida, está deixando sua segunda carta ao jovem Timóteo, ao jovem pastor, ao jovem ministro. E ele instrui Timóteo dizendo sobre como os homens estarão nos últimos dias. E como os homens já estavam na ocasião de Timóteo. Pois o apóstolo diz, foge também destes. Então, isso naquela ocasião já haviam homens assim. Ou seja, cerca de 2000 anos atrás. E da mesma forma, hoje ainda há certamente, homens que vivem nessa condição, que possuem essas características, essas que representam, né, essas características. Os homens, a palavra de Deus nos diz, eles serão egoístas, ou seja, se importando apenas com consigo mesmo, né, com as suas coisas, não partilharão o que possuem, avarentos, ou seja, apegados ao dinheiro, aos bens, jactanciosos, orgulhosos, então procuram atrair para si todas as vantagens e se orgulham de si mesmos, se louvam, arrogantes, ou seja, utilizando de falas duras com as pessoas, tratando as pessoas não com amor, com, com palavras temperadas com sal, como a palavra de Deus nos ensina, mas de forma arrogante, de forma dura, de forma áspera, machucando o próximo, ofendendo o próximo. Serão blasfemadores, ou seja, falarão mal do Senhor, falarão mal da pessoa do nosso Deus, desobedientes aos pais. Vejam só, isso é uma característica de homens sem Deus, desobedientes aos pais, ou seja, não se sujeitando à autoridade que Deus instituiu, à autoridade paterna que Deus deu a estes homens e deu a nós. Nossos pais são autoridade sobre nossas vidas. E ingratos, ou seja, sem gratidão no coração, então eles, eles vão querer sempre mais para satisfazer seus desejos, irreverentes, ou seja, não são respeitosos, não são educados, então justamente não prestam, não reconhecem o próximo, o momento, para agir de uma forma adequada, reverente, desafeiçoados, sem afetos, implacáveis, ou seja, sem misericórdia, implacável. Aconteceu algo com, com a pessoa, né? O amigo, o próximo, o familiar errou em alguma coisa, a pessoa não tem misericórdia, a pessoa é implacável,
é ríspida, não aceita, não perdoa. Assim seriam os homens dos últimos dias. Caluniadores, ou seja, é, propagando é, falsas, falsos acontecimentos, né? Estão propagando mentiras, sem domínio, não possuem domínio de si, indomáveis, né? Não conseguem se conter, são cruéis, ou seja, maldosos, agem com maldade, sem misericórdia, inimigos do bem, traidores, ou seja, desleais, quebram compromissos, quebram é, amizades, voltam-se atrás contra um amigo, contra uma pessoa, atrevidos, ou seja, não ultrapassam limites, desrespeitosos, atrevidos, agem com atrevimento, ou seja, fazendo algo inconveniente, indo além do que se deve ir, infatuados, ou seja, obstinados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, assim, são os homens sem Deus. Assim os homens, assim os homens agem se não forem alcançados pela graça do Senhor. Então eles serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É justamente, né, o que a nossa revista está tratando. Aqueles que desejam, né, autonomia pessoal e sua felicidade a qualquer custo, eles são mais amigos dos prazeres, ou seja, dos seus desejos e suas paixões, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, uma forma de algo que parece estar certo, né, para algumas pessoas. Não, isso parece estar adequado, mas não é de Deus. Não é de Deus. E por isso não há poder. Tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Assim também eram os falsos mestres da época, na época de Timóteo. Tinham forma de piedade, negavam, entretanto, o poder. Então o apóstolo Paulo diz: foge também destes. Foge também, ou seja, não se associe a estes. O autor da nossa revista também irá falar um pouco sobre a nossa cultura. Ele vem a dizer assim: aqui. Vivemos numa era de autonomia pessoal que define a vida por nossas escolhas. O papel da sociedade, segundo o que crê a nossa cultura, é nada fazer para limitar as nossas escolhas. Assim, vamos passando por cima de princípios, valores e até mesmo de pessoas para alcançar a tão desejada boa vida, entendida como uma vida livre de restrições de qualquer espécie. Vejam só. Então, é assim, esta é a mensagem que é propagada no nosso mundo, nas mídias. Essa é a mensagem que é propagada. Né? Recentemente nós temos visto novamente, né, infelizmente, ano após ano, isso tem aparecido, que são as propagandas sobre o movimento, né? O movimento de homossexualismo. Ou seja, é esta mensagem que eles passam de que as pessoas são livres, de que tudo é permitido, que devemos ser tolerantes, mas isso vai contra a palavra de Deus, isso vai contra os preceitos do Senhor, contra o nosso próprio Deus.
nós sabemos que aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E por isso, nós temos de alertar essas pessoas e pregar o evangelho a elas, chamá-las ao arrependimento, essas pessoas que estão se enredando por esses caminhos tortuosos. E muitos hoje em dia defendem isso, o que é muito triste em nossa sociedade. E, e nós, como igreja, não podemos aceitar essa mensagem. Nós não nos voltamos contra as pessoas, mas nós somos contra o homossexualismo e tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus e certamente causa muitos males a essas pessoas, muitos males, causa destruição. Mas nossa cultura hoje em dia propaga isso, é, ser, ser livre, poder fazer o que quiser, mas isso traz efeitos colaterais. Isso leva as pessoas para o abismo, para longe de Deus, trazem consequências terríveis para suas próprias vidas, pois Deus é justo e pune o pecador. Vamos ler Tito capítulo 3, versos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então vejam só, aqui Paulo escreve agora a Tito, também um outro ministro, mais velho que Timóteo. E agora dizendo, orientando para como ele deveria proceder para com aquela igreja. E assim Paulo nos diz que eles deveriam ser sujeitos às autoridades. E essa é uma característica das pessoas do mundo hoje. E mais presente hoje do que tempos atrás. A questão da rebeldia, de não aceitar autoridades, de não se sujeitar às autoridades civis e outras autoridades. Certamente, tendo nós, cristãos, filhos de Deus, a autoridade suprema, o nosso Deus. Mas enquanto as autoridades estão nos requerindo algo que não é contrário à palavra, nós temos que nos sujeitar às autoridades. Mas as pessoas sem Cristo, elas costumam ter dificuldade com as autoridades. Certo que não todos, alguns são alcançados pela graça comum de Deus, todos são, na verdade, mas neste aspecto, pela graça comum de Deus, procuram fazer o que é certo diante das autoridades. Mas hoje em dia há muito essa questão da rebeldia,
Então, o apóstolo Paulo orienta para que Timóteo lembrasse aqueles irmãos que se sujeitassem às autoridades, que fossem obedientes, prontos para toda boa obra. E é interessante que neste texto ele diz que nós também, ou seja, nós, crentes em Cristo, outrora, num tempo passado, nós éramos desobedientes, nécios, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. E é justamente as pessoas que o autor da revista está descrevendo. Ou seja, que se preocupa com seus prazeres e paixões e desejos. Mas nós crentes éramos assim, éramos. Agora já não mais, porque Deus nos alcançou em sua bondade. Deus nos regenerou, como o texto diz, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se Deus nos regenerou com o Espírito, agora já não podemos ser escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Se isso está acontecendo, algo está muito errado. Algo está muito errado. Ser escravo de toda sorte de paixão e prazer do coração, de, de paixões que a mídia propaga, de conceitos e modelos que a mídia propaga, temos de refletir e rogar a Deus que sonde nossos corações, porque se Deus já nos regenerou, nós agora já não somos escravos do pecado, mas escravos de Deus, servos de Deus. Mas nós éramos assim, nós crentes, que agora de fato fomos salvos pelo Senhor Jesus, nós éramos assim. Mas agora nós fomos transformados, nós fomos justificados pela graça, nós temos a esperança da vida eterna. Então, já não podemos mais viver segundo o mundo, segundo o pensamento do mundo, imitando celebridades que nada têm de Deus, que não amam a Deus, que são incrédulas, que vivem no mundo. O pensamento do mundo. O autor da revista irá dizer assim. Vamos ver aqui. Por mais estranho que pareça, a busca pela autonomia não nos liberta, mas se torna um pesadelo. É justamente isso. As pessoas, elas têm essa ilusão de que fazer o que elas desejam e querem é liberdade, mas isso é uma ilusão. Isso se torna um pesadelo. Isso, na verdade, é escravidão. É escravidão. Aqui também, uma parte que eu gostaria que nós lêssemos está aqui. Assim. A sociedade em que vivemos nos diz que, para termos uma boa vida, precisamos ter completa autonomia pessoal, liberdade de todas as restrições para buscarmos nossa própria felicidade. O resultado é que o prazer e a gratificação pessoal passam a reger a vida. Nossa cultura nos diz que só nós mesmos somos capazes de nos fazer felizes, que a boa vida consiste em encontrar o que realmente desejamos e não permitir que nada nos impeça de atingir os desejos de nosso coração. Não há outro imperativo moral além de buscar a felicidade pessoal e, se isso significa mentir, trapacear, fraudar e caluniar, tais atitudes são vistas não apenas como socialmente aceitas, mas até mesmo como socialmente nobres. Vejam só.
Pense, por exemplo, em como as pessoas contam com orgulho suas trapaças. Olha só, é, su- suas habilidades em burlar a legislação tributária. Então, o autor ele está, contando sobre como, como a sociedade, então, como as pessoas, que, que estão no mundo, pessoas que ainda não conheceram a Cristo, é, podem viver, ou seja, a que ponto elas podem chegar, passando por princípios, por leis do país, por diretrizes, ou seja, fazendo o que elas querem, fazendo o que elas querem. E o fazer o que quer, é, somente fazer o que quer, sem seguir a palavra de Deus, é algo que traz a essas pessoas sua própria ruína, sua própria destruição. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, 28 a 32, de homens que desprezaram o conhecimento de Deus na natureza, nas coisas que foram criadas. Esses homens, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Esses homens, então, Deus os entrega. Deus entrega a sua própria condição pecaminosa para fazer coisas terríveis e abomináveis, se afastando cada vez mais de Deus, afundando cada vez mais no pecado. Lembremos do exemplo de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que foram consumidas por fogo de Deus, fogo vindo do céu, fogo e enxofre, porque o pecado daquela cidade se agravou tanto, tanto, de tal forma que Deus já não podia mais suportar. E eram todos os habitantes da cidade. Foram poupados somente Ló, que era justo, sua esposa, suas filhas. Poucas pessoas foram poupadas. O restante todo foi destruído por Deus, porque aqueles homens estavam entregues ao pecado, entregues, totalmente entregues, já é, tendo perdido já sua, seu decoro totalmente, ou seja, se entregando à imoralidade de uma forma terrível e abominável. E, inclusive, os anjos de Deus naquela ocasião cegaram aqueles habitantes e ainda assim eles permaneceram numa, numa busca desenfreada por um pecado abominável perante Deus. Assim, este é o caminho que os homens, se viverem assim, nesta, com esta mensagem, seguindo este parâmetro de fazer o que quer, fazer o que quer, fazer o que quer, estes homens estão fadados à ruína, à destruição, ao sofrimento, à dor. E certamente, certamente, é, isso é algo que Deus desaprova, desaprova. A palavra de Deus diz, né, em Gálatas, capítulo 5, que nós não devemos fazer o que é do nosso querer, ou seja, do nosso coração enganoso, da nossa natureza pecaminosa, mas sim fazer o que é da vontade de Deus, nosso Senhor, o nosso Criador, que nos deu a vida e nos salvou mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para uma vida íntegra e justa perante o Senhor, para a glória do nosso Deus, porque nós, desde a eternidade, fomos escolhidos para a salvação.
Que bênção, que privilégio, meus irmãos. É um grande privilégio, é uma grande bênção nós sermos salvos em Cristo Jesus. Temos que ser sempre agradecidos por nossa salvação, sempre agradecidos, porque bondade e misericórdia certamente nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Porque um dia nós estaremos com Cristo na eternidade. Aconteça o que acontecer nessa terra, qualquer circunstância, nós estaremos com Cristo. Meus irmãos, já caminhando para a nossa conclusão, eu lerei apenas Filipenses capítulo 2, versos 1 a 4. Mas antes, gostaria de ler mais um, mais uma parte da revista. Diz assim: acreditar que somos independentes é mera ficção. Vivemos em ampla rede de amigos, familiares, colegas de trabalho e as associações incrivelmente complexas que formam uma cultura. Interessante agora que ele diz: os bebês dependem de seus pais, estudantes dependem de seus professores e também de seus pais, que ajudam a pagar as contas. Porém, nosso orgulho muitas vezes nos cega ao entendimento dessa nossa interdependência. Então, meus irmãos, não há independência em nós. Nós não somos independentes. Nós dependemos das pessoas desde o nosso nascimento. Nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Ele nos dá o ar que respiramos. Ele nos dá a energia para levantarmos, né, para acordarmos, para trabalhar, para estudar. Dependemos totalmente do Senhor e também das pessoas que estão ao nosso redor. Aqui ele deu alguns exemplos, né? Nós dependemos dos pais, né? Vocês também nessa parte, nessa fase, né? Do de estudos, mas nós, por toda a vida, nós somos dependentes de outras pessoas. Nós dependemos de pessoas que nós nem conhecemos, que fazem nossas roupas, que fazem um carro e tantas coisas. Nós somos sim dependentes das pessoas. Nós precisamos uns dos outros. E por isso gostaria de encerrar com o texto que nós começamos. É Filipenses 2, versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que passagem maravilhosa, que texto belo, belíssimo da palavra de Deus. Aqui o apóstolo está rogando, então, aqueles crentes de que se há no fundo, bem, se há entranhado no coração, afetos e misericórdias, que eles então agissem de uma forma a demonstrar esses afetos e misericórdias, a demonstrar a presença do Espírito na vida daqueles irmãos, de tal forma que eles tivessem o mesmo amor, mutuamente, o mesmo amor uns pelos outros. O amor, o dom supremo, um amor sacrificial. Sejais unidos de alma, ou seja, pensando igualmente, tendo o mesmo sentimento, o mesmo objetivo, glorificar a Deus, exaltar ao Senhor Jesus Cristo, viver para Deus, nada fazendo para sua vanglória,
para o seu engrandecimento, para o seu benefício, para o seu renome, para que as pessoas se elogiem a nós mesmos, mas por humildade. Humildade. A humildade, ela é fruto do Espírito, né? Embora não descrito ali em Gálatas, capítulo 6, eu vou abrir aqui. Capítulo 5, perdão. Embora não descrito em Gálatas 5, humildade, ela vem de Deus. Não é própria do ser humano. Sermos humildes, ou seja, reconhecer nossa pequenez, nossa miséria, saber que nós somos pó. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, nós reconhecendo que somos pó, que dependemos dos outros, que sermos humildes, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vejam só, nós devemos praticar isso. Um exercício para nós diariamente. Ou seja, lutar contra o nosso orgulho, contra a nossa carne. Considerar os outros superiores a nós mesmos. No verso 4, que é belíssimo. Não tenha cada um em vista, ou seja, não esteja pensando e almejando o que é propriamente seu, ou seja, o que é propriamente nosso, né? Dos nossos quereres, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, tendo em vista o que é dos outros, aquilo que pertence ao outro, uma vontade, um desejo do outro, né? Dos nossos pais. Nossos pais desejam ir a um lugar neste determinado dia, mas naquele dia nós estávamos planejando outra coisa para o nosso algum lazer, mas por amor a Deus, por amor a nossos pais, certamente Deus se agradará se nós abrirmos mão de nosso prazer, de um desejo pessoal nosso, para satisfazer um desejo dos nossos pais, né, uma vontade dos nossos pais. Mas isso é tremendo, isso é tremendo. Isso é uma marca de um cristão, né? Aquele que se importa mais com o bem do próximo do que com o nosso próprio bem. Um amor sacrificial, sacrificial, que, que está disposto a sofrer qualquer dano próprio para o bem, para a defesa, a proteção do nosso próximo e o bem do nosso próximo. Então, queridos adolescentes, Deus não nos chamou para uma vida autônoma, uma vida de independência e de solidão. Nós dependemos de Deus completamente, completamente. Nós dependemos dos nossos próximos. Deus nos chamou para uma vida de união, de comunhão, de sociedade. Deus nos chamou para a sua igreja. Nós somos irmãos em Cristo. Pertencemos à mesma família da fé. E nós devemos viver buscando o benefício do corpo de Cristo e a glória do cabeça, que é o Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo. Então, que nós não busquemos como o mundo busca, que nós não busquemos independência e autonomia e felicidade própria. Não. Que nós
busquemos a glória do nosso Deus, que nós busquemos o bem do nosso próximo, do nosso irmão e também de pessoas que não são nossos irmãos, mas que nós também amemos. Amemos essas pessoas, amemos os nossos inimigos. Que Deus nos abençoe grandemente, que nós, de fato, tenhamos um coração assim humilde, um coração desejoso de contribuir, de levar a carga uns dos outros, de ajudar, de suportar uns aos outros em amor. Que Deus nos abençoe assim. Lembrando que o nosso Deus enviou ao Senhor Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Ou seja, o Senhor Jesus, ele poderia, tinha total direito, ele é Deus, ele poderia permanecer em seu trono, reinando, e não ter se encarnado. Mas ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não, ele preferiu deixar sua glória eterna, se fazer homem, viver entre nós uma vida perfeita sem pecado, para nos salvar na cruz do Calvário. Ele se doou, que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de nos doarmos uns aos outros. Que Deus nos abençoe grandemente, que nós nos doemos assim uns pelos outros, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Assim eu encerro com esta imagem de uma família reunida e, e alegre e feliz. Felicidade é essa que só se encontra na pessoa do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e um bom domingo a todos. Amém.